E aí, meus amigos, beleza? Mais um vídeo Direito Administrativo. Tema de hoje é uma pergunta. O poder disciplinar da administração pública, afinal, ele é discricionário ou vinculado? Daqui a pouquinho iremos responder. E esse vídeo é para você, meu querido aluno da Estácio, Direito Administrativo 1, complemento da aula desta semana. Legal! E é para você também que se prepara para concurso, exame de ordem, ou para você que é um entusiasta do direito administrativo. Legal! Antes de tudo, lógico, a mensagem do bem. Vamos lá! As melhores coisas da vida são gratuitas. Abraços, sorrisos, amigos, beijos, família, dormir, amor, risos e boas lembranças. Que frase fofa, adorei. E aproveitando o gancho aqui os meus contatos, para que vocês entrem em contato, dúvidas, críticas, sugestões, feedbacks, coicebacks, e quando se inscreverem, se é que se inscreverem no meu canal do YouTube, e curtirem o vídeo, lógico, né, gente? Dê um likezinho e também cliquem no sininho para que vocês sejam notificados a cada nova gravação. Vamos lá, gente, ó. Então, o poder disciplinar da administração pública, ele é discricionário e vinculado. E agora? Vamos relembrar, gente? Poderes da administração pública são prerrogativas, são instrumentos que a administração pública tem que facilitam a sua atuação. A colocam no patamar de superioridade se comparado a um particular. Por que o Estado decreta quarentena? Tem o poder de polícia administrativa. Por que a administração pública ela demite um servidor faltoso? Poder disciplinar. Por que o chefe da repartição pública delega competências ao novato? Poder hierárquico. Por que o presidente da República expede um decreto e regulamenta a lei de armas? Tem o poder regulamentar ou normativo. Legal? Agora, o tema de hoje é importante porque, gente, é um tema que eventualmente ele é questionado em provas de concurso público até exame de ordem. A discricionariedade ou vinculação do poder disciplinar. Antes disso, o que é o poder disciplinar da administração pública? É o poder que a administração pública tem de aplicar o quê? Sanções administrativas, penalidades administrativas a todos aqueles que estejam sujeitos à sua disciplina. É o poder que a administração pública tem de aplicar penalidades administrativas a todos aqueles que estejam sujeitos à sua disciplina. Regime disciplinar, regras de conduta, deveres, proibições. Legal. Normalmente quem está sujeito a um regime disciplinar que a administração pública impõe? Os agentes públicos. Por exemplo, gente, ó, lá na Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, o artigo 116, ele inaugura o regime disciplinar dos servidores públicos civis federais. Artigo 116 e seguintes da Lei 8.112 de 90 traz uma lista de deveres, uma lista de proibições. E lá no artigo 127 traz o quê? Um rol de penalidades administrativas às quais estarão sujeitos os servidores públicos civis federais. Tem advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e também cassação da disponibilidade remunerada. Cuidado! O servidor público, pelo exercício do cargo, ele pode responder civilmente, criminalmente ou administrativamente. Quando se fala em poder disciplinar da administração pública, estamos o quê? Nos referindo à responsabilidade administrativa. Por quê, gente? Ó, responsabilidade civil, eventuais danos que ele provoque exercendo o cargo público. Legal? Ele será condenado a indenizar lá o lesado em sede de ação judicial. Responsabilidade criminal, eventuais crimes que ele pratique público em razão dela, ele também será condenado criminalmente, geralmente à segregação, numa ação penal também, através de uma sentença judicial. Agora, a responsabilidade administrativa, disciplinar, se refere ao quê? A infrações disciplinares que ele pratica exercendo lá o cargo público. Quem o pune é a própria administração pública. Beleza? Muito bem. Professor, poderemos afirmar que somente o agente público está sujeito a esse poder disciplinar da administração pública? Não. Nós temos três particulares que, embora particulares, também estarão sujeitos a um regime disciplinar que a administração pública impõe. E se eles forem punidos, poder disciplinar. Quem são? Alunos, sistema público de ensino, o presidiário e aquele que celebra um contrato com a administração pública. Aluno, presidiário e aquele que celebra um contrato com a administração pública, embora sejam particulares, estão sujeitos a um regime disciplinar que a administração pública impõe. Se a administração pública os pune, é poder disciplinar. Professor, e outros particulares que não os três? Quando a administração pública pune, por exemplo, um auto de infração de trânsito,
não é preso, não é aluno do colégio público e não é aquele que celebra um contrato com a administração pública. Qual que é o poder? Poder de polícia administrativa, tá, gente? Demais particulares que a administração pública sanciona é poder de polícia administrativa. Teve até uma questão prova CESP, Polícia Federal 2012, agente. Quando uma agência reguladora autua uma empresa concessionária do setor elétrico, esta autuação decorre do poder de polícia administrativa. Quando uma agência reguladora, que é uma autarquia especial, por exemplo, a ANEEL, autua uma empresa privada que tem a concessão do setor elétrico, esse auto de infração decorre do poder de polícia administrativa. Errado por quê? Errado por quê, gente? Concessão é um contrato pelo qual a União delegou a uma empresa privada, concessionária, a delegação da energia elétrica. E a ANEEL, que é uma entidade que fiscaliza isso, quando está autuando o contratado, poder disciplinar aplicado ao particular. Contratado, preso e também lá o aluno do sistema público de ensino. Agora a dúvida é a seguinte, gente. O que é uma atuação vinculada e o que é uma atuação discricionária da administração pública? Você sabe, a atuação discricionária, até para evitar que o servidor público seja um robô de olhos fechados, de olhos vendados, a lei prevê que em algumas situações o servidor público ele pode atuar com uma certa margem de liberdade, uma certa margem de apreciação subjetiva. Sempre que a lei autorizar, autorização legal, sempre que a lei autoriza que ele escolha o melhor caminho para o interesse público mais conveniente e também o melhor momento para praticar o ato mais oportuno, é uma atuação que é discricionária. No ato discricionário, o servidor, com autorização da lei, ele pondera questões de conveniência, o melhor caminho para o interesse público e questões de oportunidade, o melhor momento para praticar o ato. Conveniência mais oportunidade, que o servidor escolhe no ato discricionário, a soma disso, resultado, o mérito. Mérito, legal. Exemplo clássico, alvará de autorização para usar bem público é um ato administrativo discricionário. Associação de amigos do bairro solicita um alvará para utilizar aquela rua, para interditá-la para uma festa junina. A municipalidade tem liberdade para conceder ou não aquele alvará de autorização. Se entender que é interesse público, está aqui. Se entender que não é interesse público, não concede um ato discricionário. Agora, no ato vinculado, é aquele em que a administração pública não tem nenhuma margem de liberdade para atuar. Só tem um caminho, um momento, é a lei que define. Exemplo disso, a gente alvará de licença para que você conduza a sua motocicleta. Se você cumpre todos os requisitos para que você o obtenha, a administração pública não tem escolha, deverá expedi-lo, é um ato vinculado. Agora a pergunta é, o poder disciplinar prepondera a discricionariedade ou a vinculação? Olha que interessante. O STJ, ele entende que o poder disciplinar da administração pública é todo vinculado, não havendo nenhuma margem de apreciação subjetiva. Ou seja, a autoridade competente, se você tiver ciência ou a suspeita de que o servidor praticou uma infração administrativa, você deve, de acordo com a lei, instaurar o procedimento administrativo para apurar a eventual falta. Não tem escolha. Investigue. Legal. E se porventura for constatada a infração disciplinar, você é obrigada a puni-lo. Não tem escolha. Então, para o STJ, o poder disciplinar da administração pública é todo vinculado, não havendo nenhuma margem de apreciação subjetiva, podendo inclusive ser apreciado pelo Poder Judiciário em todos os seus aspectos. Eu até preparei, gente, aqui um julgado do STJ, que traduz esse entendimento aí de que o poder disciplinar é todo vinculado. Aqui, gente, ó. Por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionar... Volta aqui, sai daqui eu. Olha lá. Não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a servidor em razão do cometimento de infração disciplinar. De sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais. Ou seja, a gente, por STJ, é o poder todo vinculado. Legal. Só que a doutrina critica. Para a doutrina, haveria uma certa margem de apreciação subjetiva. Em algumas situações, haveria uma certa discricionariedade. Eu também concordo. Quer dizer o quê, gente? Quanto à instauração do procedimento e quanto à punição, desde que constatada a infração, realmente
não há discricionariedade, a autoridade tem que investigar e, sendo o caso, tem que punir. Agora, por exemplo, gente, na ponderação do quantum. Então, por exemplo, eu posso puni-lo de 1 a 90 dias, né, a suspensão. Quando eu, autoridade competente, adequo o número de dias ao caso concreto, é uma atuação que é discricionária. E até a própria lei estabelece que, para evitar uma pena padrão, qualquer sanção, quando for aplicada, leve em conta os antecedentes funcionais do servidor público, leve em conta a repercussão social do fato, leve em conta os danos, eventuais danos provocados à administração pública. Então, quando você, autoridade competente, adequa a sanção ao caso concreto, evitando penas padrão, realmente há uma certa atuação discricionária. E só para comprovar isso, gente, ó, aqui, ó, Lei 8.112, artigo 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais. Então, poxa, então adeque, né, o caso concreto, haveria uma certa discricionariedade. Outro exemplo aqui, artigo 130 aqui da Lei 8.112, ó. A suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência e de violação de demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à demissão, não podendo exceder a 90 dias. Então, a depender do caso, a autoridade aplica uma suspensão que varia de 1 a 90 dias. Então, uma atuação discricionária. Professor, para fins de prova, o que eu respondo? Gente, geralmente, eu tenho visto o quê? Banca CESP, pelo menos, tá? Que algumas questões sobre esse poder, em que a banca quer que você diga que é um poder vinculado, ela especifica, de acordo com o entendimento do STJ, e aí? Daí você afirmará que é um poder totalmente vinculado, tá? Agora, se for uma questão discursiva, onde há margem para argumentação, você, enfim, demonstra, né, que o STJ entende que é vinculado, mas que a doutrina aponta algumas situações em que haveria uma certa discricionariedade. Ok? Paro por aqui, beijo no coração, bons estudos, fique em casa e até o próximo vídeo. Valeu!